O Rio Grande do Sul acaba de mudar a regra do jogo para a indústria moveleira. Um decreto novo, ICMS menor sobre o MDF e MDP, e a pergunta que o mercado inteiro deveria estar fazendo. O que você vai fazer com essa vantagem antes que ela acabe? Interrogation. O episódio 13 do Unitar 360 está começando. Indústria, marcenaria, varejo, e-commerce, dica de ouro, 4 mercado, 4 diagnósticos, sem muita enrolação. Mas, vamos trazer uma coisa, né? Meu nome é Vinícius, você está no Unitar 360 e vamos com tudo para esse episódio. E vamos falar sobre a indústria. Já vamos começar com uma notícia muito boa. Muito boa, pelo menos para os gaúchos. Porque no mês de abril, bem no finalzinho do mês, o governo do Rio Grande do Sul publicou um decreto que reduz o ICMS do painel do MDF e MDP de 12% para 7%. Isso significa que são 5 pontos percentuais de tributo a menos. Isso é margem concreta na ponta. Mas a leitura que eu quero trazer, além do decreto, é que o Rio Grande do Sul ele responde por 30% da produção moveleira nacional e emprega mais de 33 mil pessoas nesse setor. E essa não é a primeira vez que o Estado usa de uma redução de ICMS como ferramenta competitiva. É uma disputa histórica entre os polos produtores. Santa Catarina, por vezes, se utiliza também desse incentivo, assim como o Paraná. A indústria gaúcha não pode só comemorar o decreto, ela precisa utilizá-lo com estratégia. E o que isso significa na prática? Bom, primeiro, é hora de revisitar os contratos com fornecedores e renegociar melhores condições enquanto que essa vantagem existe. Esse decreto, ele tem data para acabar. Ele vai até março de 2027. E justamente por ser um benefício temporário, quem não planejar vai sentir um impacto lá na virada. E no nosso bloco de varejo de hoje, a gente fala diretamente com quem movimenta esse mercado. Quem vende ferragens, painéis, MDF, acessórios para marcenaria em geral. As lojas que são base da operação do marceneiro e do lojista de planejados. Em 2026, a gente já vem falando sobre isso, que o nosso consumidor final mudou e está mudando bastante. Já tem vários estudos que indicam isso. Esse consumidor está um pouco exausto do digital, dos estímulos constantes, da velocidade alucinante de tudo. E o que ele quer do lar da casa dele também mudou e está mudando. Ele quer sentir o ambiente e não apenas ver o ambiente. Quer tocar o material, perceber a textura, imaginar o resultado. Isso impacta diretamente para quem vende e constrói esses ambientes. O marceneiro e o lojista de planejados que entendem essa demanda do cliente final chegam no seu balcão com uma demanda um pouco diferente. Não é mais me dar um MDF de 15 milímetros e vamos para a próxima. É preciso de algo que passe a sensação de madeira natural, com textura, que meu cliente possa tocar. Então é uma outra sugestão, é uma outra demanda que está chegando no balcão da sua loja. E a sua loja precisa estar preparada para responder isso. E ela está preparada para responder isso? Interrogation. O varejo de acessórios, que organiza o showroom por projeto e não por categoria de produto, sai na frente. A loja que consegue treinar o seu vendedor para entender isso, para pensar isso junto com o marceneiro, vira um parceiro estratégico. E o parceiro estratégico não perde cliente por preço. Agora vamos falar com você, marceneiro ou dono de uma loja de planejados. Falamos bastante na semana passada sobre a Insalone e a importância dela. E agora já vamos colocar no nosso radar, já anotar no nosso calendário a Formobile deste ano. Sim, teremos Formobile. Ocorre de 2 em 2 anos, nos anos pares. A feira ela começa no dia 30 de junho e vai até o dia 3 de julho, aqui em São Paulo. E estamos falando simplesmente da maior feira da indústria moveleira e da madeira da América Latina. Lá, nós vamos encontrar fornecedores de tudo quanto é coisa pro mobiliário. Lançamentos de ferragens, painéis, acabamento, tecnologia de produção, muito maquinário, tudo num só lugar. Como a gente já falou no episódio passado sobre o Salone, vou ser repetitiva aqui e mencionar a importância de visitar essa feira e, principalmente, agregar algo para o seu negócio. Ir para a Formobile e já ter em mente o que você está buscando como diferencial comercial. Definir os seus objetivos, se é fornecedor novo, referência de produto ou simplesmente conexão. Documente tudo em foto e anote o que mais chamou a atenção. Depois, monte um briefing e leve para a próxima reunião com o cliente ou com o arquiteto como argumento de atualização. Quem usa a feira como inteligência de mercado vende diferente. Quem vai só para passear, volta de mãos vazias. Para os nossos amigos do digital agora, vamos trazer alguns dados e algumas notícias interessantes justamente para fazer você pensar um pouquinho mais sobre como você está colocando o seu dinheiro de marketing no seu marketplace, no seu site, enfim. Vou fazer de novo porque isso é tudo uma merda. A taxa de conversão média do e-commerce brasileiro é de 1,65%. Para móveis, especificamente, de 0,7%. A menor de todas as categorias. Mas o canal de tráfego que mais convertem são tráfego direto
com 5,1% de conversão, e e-mail marketing com 4,2% de conversão, muito acima da média. Enquanto isso, a maioria das lojas investem pesado em tráfego pago, que converte muito menos. E o que isso significa? Que o cliente que já conhece a sua marca converte muito mais do que um cliente que clicou num anúncio pela primeira vez. E a estratégia que alimenta tráfego direto e e-mail é relacionamento, não mídia paga. Antes de aumentar o seu orçamento de anúncios, pergunte: eu tenho uma base de e-mail ativa? Eu me comunico com quem já comprou? Tenho estratégia de remarketing para quem visitou e não comprou? Interroguei. Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, é por aí que começa a sua estratégia de venda. E chegamos a mais uma dica de ouro do episódio. E a dica de ouro é uma pergunta simples, mas que eu acho que incomoda. Quanto que vale a tua hora? Interrogation. Não é uma questão filosófica, eu tô falando de matemática mesmo, tá? Se você não sabe o valor da sua hora, você simplesmente aceita que o cliente pague menos do que você merece. Você entra em projeto que dá prejuízo camuflado e você trabalha muito sem saber se está crescendo ou se está apenas girando. O cálculo é bem fácil. Some tudo que você precisa gerar por mês. Prolabore, custos fixos, margem de reinvestimento. Divida pelas horas que você de fato trabalha no negócio, não pelo que você acha que você trabalha. Esse é o piso da sua hora. Qualquer projeto, qualquer cliente, qualquer decisão abaixo deste número está te custando dinheiro. E o uso mais poderoso dessa informação não é rejeitar cliente, é negociar diferente. E quando você souber o quanto que vale a sua hora, você para de dar desconto, simplesmente o cliente está te pressionando e começa a defender o preço com argumento. Isso é posicionamento. E posicionamento é o que separa quem cresce de quem está apenas sobrevivendo. E esse foi o Nita 360. Chegamos ao fim de mais um episódio com muitos conteúdos interessantes. Desde o varejo, do e-commerce, da dica de ouro, passamos por feiras, enfim, o episódio foi muito completo. Se esse episódio moveu alguma coisa no seu pensamento, deixa um like, isso ajuda muito o canal. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E escreva aqui embaixo nos comentários o que mais você gostou no episódio de hoje. Interrogation. Se inscreve no sininho, ativa o compartilhamento. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com o maior número de pessoas que precisa ouvir isso. E nos vemos no episódio 14. Abraço! Quer tu fazer um abraço?